Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Muitos assuntos, muita conversa boa, muita gente boa. E agora aqui com o Dr. Roberto Pacheco, cara que assim a gente se conheceu há pouco tempo, mas já vi que tem uma bagagem enorme, que tem muita coisa para conversar, um assunto super em alta, né, doutor? Mas antes de entrar no tema, quem é o Dr. Roberto Pacheco? O que você faz? O que você acredita na odontologia? Diga pra gente. Olá, Flávio. Eu quero aqui dar as boas-vindas minhas, agradecer, né, o acolhimento da Facop, o teu Sim. acolhimento, e do Rafael Pinelli, da equipe, do Wagner. A gente já roda esse Brasil aí nos congressos. E o Wagner eu já conhecia, o time da Facop cada vez mais eu venho conhecendo e admirando cada vez mais. Ah, que bom. E eu estou muito feliz de estar aqui, para Nós poder também. contribuir, né? O Roberto Pacheco, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, a Abrahof. Eu sou mestre em harmonização orofacial, especialista em harmonização, sou periodontista, implantodontista, sou membro fundador do Colégio Brasileiro de Harmonização Orofacial, da 40ª cadeira, que tem a ver com o tema agora, né, o nosso tema. Sou pós-graduando em saúde integrativa, Certo. última turma no Brasil do Dr. Laí Ribeiro. Então, tô começando, falo que estou engateando, embora já na pós-graduação, embora já fizesse estudos sobre esse tema, que eu gosto bastante, eu acho que não tem como mais discernir a saúde integrativa. Não tem como mais fugir disso. Não tem né? como. Então, vamos entrar no tema para que o doutor já entre nele, já falando, já com os dois pés no peito aí, para quem está assistindo, tem muito conteúdo. Perfeito. Qual que é a relação, então, da saúde integrativa, paciente profissional? Né? Como o doutor enxerga isso hoje? Veja, eu falei o meu currículo, mas diminuído nesse sentido, e eu sou periodontista e implantodontista, estou com 30 anos de formado e mexendo com harmonização, trabalhando com harmonização desde 2011 e dando aula de harmonização desde 2016. E, quer dizer, sou periodontista, implantodontista, aprendiz e especialista lato sensu nessa matéria. Fiz Bauru, USP, né, periodontia. E eu diria o seguinte, Flávio, a minha visão sistêmica hoje, com 52 anos de idade, haja vista a minha experiência e o investimento no estudo, me leva a crer que, se eu soubesse e tivesse o conhecimento que eu tenho hoje na parte sistêmica, eu seria um implantodontista bem melhor do que fui e um periodontista bem melhor do que fui. É fato dizer que o tempo corrige e melhora tudo. Sim. É claro que eu era mais jovem, mas isso também avançou, né? E hoje, no século XXI, eu observo que não tem como separar uma boca de um corpo, e aí eu falo tanto da classe médica, alguns, é claro, não generalizo, querem separar o corpo da boca e alguns dentistas a boca do corpo. Sim. A boca, ela é a nossa porta de entrada, né? E ela está muito próxima dos órgãos que coordenam o nosso corpo, o cérebro, o cerebelo, o hipotálamo, o bulbo, né? A tireoide, que são órgãos vitais, que são eles que coordenam todo o nosso corpo. Então, hoje, com essa pós-graduação, a gente tem visto com o Dr. Laí, com o Dr. César Tralli, todo o time do Dr. Laí Ribeiro, né, que a gente pode e deve oferecer e interligar todo o quadro sistêmico com outros quadros, no caso da odontologia, né, que sejam quadros de implantodontia, periodontia, ortodontia e a minha amada área de atuação, que é a harmonização orofacial. Aí o doutor comentou aqui, né, por exemplo, você falou como então que eu faço essa relação, né? Sim. Sistêmico-clínico. Vamos lá. Perfeito. Primeiramente, como eu falei no início, eu sou implantodontista. Os exames de sangue que eu pedia à época, que me foram ensinados, e bem ensinados, haja visto, porque Sim. também naquela época era isso que se fazia, né? São determinados exames que a gente tem um padrão mais generalizado do quadro sistêmico do nosso paciente. E esses padrões, com o advento do estudo e do tempo, inclusive para a própria classe médica, alguns entendem e nós entendemos que a gente tem parâmetros de quartis, né, que a gente faz para aferições
de alguns fatores sanguíneos, Certo. que eventualmente no passado tinham-se uma determinada... E até hoje tem alguns que têm a mesma visão, vamos dizer, retrógrada, e hoje a gente tem outra visão. Aí eu separaria o que é clínico de subclínico. E hoje no Brasil, se você for pensar em tratar algo subclínico, isso envolve alguns problemas. Então, eu entendo alguns da classe, alguns médicos que, eventualmente, formados por uma medicina mais conservadora, né? Então a culpa não é deles, né? A culpa é do sistema, vamos dizer assim. Sim. Né? Eles vêm com um formato de visão em que pode-se esperar antes para... Ao invés de prevenir, espera-se chegar no padrão acima da referência para poder tratar. E nesse caso eu lhe digo o seguinte, eu posso até mais adiante dar exemplos específicos. Ótimo. Tá? Mas agora eu acho interessante dizer que, por exemplo, é muito mais fácil para um tratamento ou para uma logística de convênios, de SUS, em que você imagine que se chegar um paciente subclinicamente afetado por algum problema, que a gente espere chegar ao problema e o remedie. E o próprio nome fala, remédio remedia. Né? Nem todo remédio trata. Perfeito. Né, o que eu tenho conversado com alguns colegas de pós-graduação, não são de entidades de classe, são médicos, eu sou cirurgião dentista, é que eles alguns deles ficaram cansados da medicina clássica, vamos dizer assim, com todo respeito, porque ela é importante à sociedade. Sim. Eu não estou dizendo que ela é ruim, claro. Tá? Ela é importante. O que eu penso e acredito é que podemos somatizar esta medicina tratativa e eu não sou médico, mas com uma outra medicina profilática, preventiva. Sim. Só que essa medicina preventiva, Flávio, ela demanda alguns fatores. Exames mais específicos, em que quase nunca os convênios cobrem, consultas maiores do que 15, 10 minutos, do que 30, consultas de 1h30, 2 horas, assim como, eu não sei a tua idade, nem precisa me dizer para não ser deselegante, eu estou com 52 anos e não vi isso, mas os meus pais viram, os meus avós com certeza, aquele médico clássico que ia na casa da família, e mesmo que fosse uma capital, né, não somente interior, né, por algum problema, aí via generalizadamente toda uma família e observava detalhes, ficava ali por 2, 1 hora, 3, tomava um café com a família. É claro que isso não vai voltar mais, né? Não existe essa possibilidade. Mas existe, na minha mente, na minha cabeça, a possibilidade dessa profilaxia, e por isso a consulta hoje de um médico integrativo é uma consulta cara. Sim. Tá? É porque ele vai a fundo, né? Vai a fundo. Tem aspectos que talvez do que você se não come, mais, né? De como que se dorme. Sim. E muitas das vezes você Incrível consegue prevenir algum eventual problema que vá aparecer indo na essência, certo? Você trata o problema antes do problema. Exatamente, antes dele aparecer, né? E aí eu vou lhe dar alguns exemplos já de antemão aqui, que eu falei que ia dar, já vou dar agora. Sim. Na Austrália, por exemplo, problema de tireoide. Certo. A tireoide, ela é um órgão coordenado pelo hipotálamo, tá? Que manda uma mensagem para a hipófise e a hipófise envia, para alguns temas da saúde, a mensagem para a tireoide. O TSH é um veículo, um hormônio que a gente pede no exame de sangue, via sanguínea, para que observemos sobre a tireoide. Se ele estiver elevado, a tireoide está sofrendo, vamos dizer assim. Na Austrália, o TSH, se estiver acima de 2,5, já é considerado hipo ou hipertireoidismo. No Brasil, o valor de referência é 5. Então, o que faz diferença? O que diferencia um australiano de um brasileiro em relação a fatores sanguíneos? Absolutamente nada. Né? Mas a visão, né? E lembrando que os valores de referência, e aí eu estou falando de todos eles, não somente da tireoide, são fatores baseados na doença e não na saúde. Então, quando a gente fala, se está, por exemplo, acima de 2,5, esse paciente é encarado hoje na medicina integrativa como subclinicamente com tendências a ter problemas de tireoide.
E dá para fazer alguma coisa Antes desse problema desse problema né? surgir. E me fale uma coisa, qual é a diferença de um paciente nesse sentido, que está com 4,9, o valor de referência é até 5, Até 5. para o de 5 ou de 5,1? Quase nada, Quase absolutamente nada. nada. E a tireoide é muito comum, e aí eu vou adentrar dentro da harmonização, que é a minha área de atuação. Os nossos colegas, muitos deles, são formados com uma visão muito de fora para dentro. É assim, deixa eu olhar na sua cara, deixa eu ver se você tem bigode chinês, Sim. se você tem ruga. Deixa eu fazer aquela análise aqui. Análise clínica, que é importante. Claro, precisa ser a partir dela que você vai ver se tem ou não tem indicação. Sim. Mas esquecem, talvez muito mais por essa não boa formação, para não falar má formação, a formação é boa, mas pode ser sempre melhor, de olhar de dentro para fora. Então hoje chega uma paciente no meu consultório para fazer botox, ou para fazer toxina botulínica, ou para fazer um preenchimento, ou para fazer, por exemplo, um fio. E o olhar nosso deve ser aquele olhar tanto da odontologia, da medicina tradicional, de não somente olhar o bigode chinês. Essa é a queixa primária dela. Mas ela pode ter uma queixa secundária e um problema sistêmico. A queixa primária é aquela da anamnese, ficha clínica tradicional. História da moléstia, queixa principal, história da moléstia atual. Isso não muda tanto na odontologia, até mesmo para a harmonização. O que te trouxe a mim? Né? Como eu posso lhe ajudar? Então a pessoa fala primário, é o meu bigode chinês, é a minha olheira, é a minha papada, é essa bolsinha. Mas o porquê que eu tive isso, né? O porquê que eu tive isso é o quadro sistêmico. E, eventualmente, um bom exame de sangue já dá para ter uma vertente, uma diretriz, para que a gente possa melhorar tanto o tal bigode chinês, quanto a saúde como um todo. É um braço super interessante para você colocar dentro dos tratamentos. Né? E pense bem, Flávio, falando da tireoide, só para a gente matar esse assunto dessa questão sanguínea, observe, a tireoide, aí vamos lá, eu estou vendo essa senhorinha, vamos dizer, uma paciente que chegou lá com seus 55 anos de idade, eventualmente a queixa principal, o bigode chinês. Então a gente vai conversando, eu olho para o cabelo de uma senhora, não é comum uma mulher, por mais... Ela não é idosa com 55 anos, ela está indo para a meia-idade. E o cabelo, eu olho para cima, o cabelo dela ralinho, com poucos fios saindo de um único poro, ela ficando o que a gente chama de alopécia. Não é comum, né? Não é comum. Aí você pergunta na anamnese, mas você dorme bem? Ela fala, meu filho, não durmo bem, eu durmo 4 horas por noite. Né? Eu vou cansada para a cama, durmo mal e acordo cansado. Quer dizer, pego na mão dela para cumprimentá-la, a mão está fria. Então, isso são sintomas de hipotireoidismo. E, via de regra, o remedinho que se toma para esse problema é o Puran, que é um remédio à base de T4 livre, que é um pré-hormônio, não é um hormônio. Na verdade, a tireoide fabrica o T4 livre para virar T3, e esse T3 entra na célula. Porém, a medicina clássica chega no valor de referência acima de 5 TSH, vai pedir o T4 livre, vê que ele está baixo, e entra com o Puran. Então, você conversa com uma senhora como essa, a história não muda. Então, uma vez que você estuda uma vez, vira uma recorrência que dá para ajudar o ser humano sistemicamente e sem alterar a medicação de médico. Claro. Não, nós, dentistas, nenhum médico não altera a medicação de outro médico. Quis dirá uma outra entidade de classe alterar a medicação. Mas a gente pode melhorar a vida dessa pessoa. Que incrível isso. Você entende? Então, exemplo, né? Tendo esse pré-diagnóstico, esse diagnóstico subclínico, a gente pode entrar com substratos de tireoide que vão ajudar a tireoide de transformar o T4 livre em T3. E pasme você. A função dela. Né? Exato. Então ela volta a funcionar de uma maneira melhor, ou o T3 entrar dentro da célula de uma maneira melhor. E muitas das vezes eu faço isso porque o dentista tem direito de prescrição, eu não estou alterando a medicação, eu estou dando substratos, suplementos. O que são substratos e suplementos? O whey protein é um suplemento, que o nutricionista te indica. Isso não faz mal, dependendo da situação, né? Tem que ser avaliado. E a partir disso,
a gente consegue, eventualmente, aí a paciente volta para o médico, ela está tomando lá, começa tomando 50 miligramas de Puran, vai passando o tempo, a história é sempre essa. Doutor, aí depois de 2, 3 anos ele passou para 70, depois de 4 ele passou para 120 e chega assim no meu consultório. Aí eu dou esse substrato, falo assim, dá 3 meses e volta. O médico fala assim, nossa, dá para diminuir de 120 para 80. Então, isso, o dentista... Daqui a pouco diminui para 70 até que... O cabelo volta a nascer um pouquinho, ela deixa de sentir cansada, incrível, ela dorme melhor. Então, essa é a medicina integrativa que pensar hoje... Pensar no paciente não só naquela dor dele, né? Mas o porquê que ele tem aquela dor. Tá. Esta preocupação sistêmica é importante, sempre foi, sempre será. Mas a visão odontológica, que não tinha essa preocupação, que era só restauração, canal, mesmo implantes tem que ter essa preocupação sistêmica. Né? E isso vai somar na vida do profissional. Ó, doutor, vou te falar. A gente precisaria de pelo menos 1 hora aqui. Sim. Para que o doutor pudesse falar tudo isso. Mas já vejo que é um assunto interessantíssimo. Muito. Né? E eu sou apaixonado, então de repente eu falo muito por isso. Como que as pessoas então te acham para saber mais desses assuntos? Vamos Perfeito. Lá. Bom, eu hoje tenho cursos em Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte, né? O meu Instagram, eu posso falar? Pode, claro. DR de doutor, né? DR Roberto Pacheco. E por lá tem quem quiser falar comigo, pode ir no inbox, né? A gente pode falar as nossas agendas aí, para onde a gente vai. Tem um instituto em Balneário Camboriú e um em Belo Horizonte. E roda esse Brasil dando aula para os meus amigos aí. E seria e será sempre uma honra atender o pessoal que segue e ouve e assiste a FACOP. Que bom. Doutor, obrigado por todo esse seu transbordo, tudo que você passou pra gente aqui. Eu que agradeço, querido. E como eu termino todos os nossos FACOPcasts, eu vou te perguntar, né? O nosso slogan é: a nossa voz é a odontologia. Sim. Qual que é a voz, então, do Dr. Roberto Pacheco hoje? A voz do Dr. Roberto Pacheco é a voz de um cidadão que, por 2 anos, foi presidente da Abrahof e que conseguiu mais 2 anos de mandato. Conseguiu porque um grupo confiou, né? Foi até chapa única. E então, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande em tentar melhorar esta área de atuação dentro da odontologia, sobretudo, e também de outras entidades de classe, porque a Abrahof acolhe a todos que tenham regulamentado na sua área de atuação a harmonização facial, orofacial e até mesmo corporal, claro, não para o dentista. Sim. O dentista não pode fazer corporal. Mas biomédico, esteta, farmacêutico, esteta, enfermeiro, esteta, biólogo, tem regulamentado, a Abrahof acolhe. E nesses 2 anos, humildemente, eu vou tentar entregar para a sociedade, tanto para os pacientes como para os profissionais, um mundo um pouco melhor. Se eu conseguir, eu já fico satisfeito. Mas eu tenho certeza que já fez nesse período, já fez né, em toda a sua história como profissional. Sim. Acho que vai fazer no futuro, com certeza. Se Deus quiser, Flávio. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Deus abençoe seu projeto, sua missão. Amém. E tamo junto. Tamo junto. Valeu. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia. Valeu.